Vamos prosseguir falando sobre Filipe. Ele estava pregando em Samaria, mas agora ele vai receber ordem para pregar em outra região. Versículo 26 diz: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Bom, lembrando, Gaza é aquela região dos filisteus, e é uma região que até hoje, infelizmente, está em um conflito tremendo, né? Essa região, Deus não prometeu ela aos israelitas. Essa região realmente pertence aos filisteus, e tanto que é a região que hoje os israelitas reservam, né, para os chamados palestinos. Inclusive o termo Palestina, ele vem de Ciro Filístia. Foi o nome que os romanos deram para aquela região, Ciro Filístia. Hoje, os filisteus, eles têm mais terra do que eles tinham naquele período, né? Eles têm mais terra do que eles tinham naquele período, né? Bom, aqui a expressão anjo do Senhor, irmãos, provavelmente não tem aquele mesmo significado do anjo do Senhor no Antigo Testamento, que estava normalmente falando de Jesus. Aqui, apesar de estar o anjo do Senhor, poderia ser traduzido como um anjo. Um anjo do Senhor falou a Filipe. Então, um anjo deu essa ordem a ele, para ele seguir em direção à faixa de Gaza. Naquele período, era habitada ainda por um restante dos filisteus e de cananeus que habitavam aquela região. O versículo 27 diz: E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Bom, explicar aqui, Etíope, essa região é uma região próxima do Egito, é chamado hoje de Etiópia, né? E acredita-se que aquela rainha de Sabá, que esteve com Salomão, acredita-se que ela tenha levado a fé de Israel para aquela região. Inclusive, a tradição judaica diz que Salomão teve relações com aquela mulher e acabou por ter surgido um filho. E depois Salomão teria mandado fazer uma cópia da arca e enviou o sacerdote para ensinar a fé do Deus de Israel na região da Etiópia. Então, a fé judaica estava espalhada naquela região, que era próxima do Egito também, né? Então, esse homem ele pode ter recebido a fé judaica, ele estava ali em Israel para adorar, significa que ele seguia o judaísmo, como era chamada a religião de Israel no período do Novo Testamento. Ele seguiu o judaísmo. Ele pode ter tido essa fé através, né, daquele filho que Salomão gerou lá próximo do ano 950 a.C., se é que isso de fato aconteceu, né? Até hoje os judeus acreditam que sim. Tanto que eu me lembro, no final da década de 80, os judeus, o Estado de Israel, tirou um grupo de judeus negros lá da Etiópia e eles chamaram aquela operação de Operação Salomão, porque estava havendo uma guerra civil e os judeus estavam sendo perseguidos lá. Então o Estado de Israel tirou-os de lá acreditando que eles eram descendentes de Salomão. Então tudo indica que essa história é realmente verdade, né? Bom, eunuco, normalmente os homens que trabalhavam diretamente com os reis ou com a rainha, né? Eles passavam por uma cirurgia, se tornavam eunuco, que ficava como uma pessoa de confiança. No caso dos reis, porque eles normalmente tinham um harém com muitas mulheres. E, no caso,
Assim ele não atacava as mulheres, né, do rei. Bom, Candace não era o nome da rainha em especial. Candace era um título, como havia o título de Faraó. Nos dias do Novo Testamento, César se tornou um título dos imperadores, então Candace era um título, não? E no caso aí da rainha dos etíopes, né? Era a mulher real daquele período. Tá bom? Pois bem, vamos agora ao versículo 28, Atos 8, 28, que diz: então ele regressava de Jerusalém e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Então, como ele herdou essa fé do judaísmo, estava lendo as Escrituras. Por ser um mordomo, certamente tinha uma condição financeira boa, tanto que ele está sendo conduzido em um carro. E o livro do profeta Isaías era o principal livro para aqueles que tinham esperança na vinda do Messias. A fé de Israel estava espalhada por todo o mundo. Além dessa história que eu contei para vocês de Salomão, nós sabemos que Salomão também, ele enviou israelitas, judeus, para muitas partes do mundo para levar a fé judaica. Diz a história que até na região da atual Espanha, que ficava no limite extremo do mar Mediterrâneo, ele teria enviado judeus, e até alguns descendentes seus. Ele era o homem mais rico daquele período, então ele enviava, negociava com os fenícios, que eram grandes navegadores, e enviava israelitas para comprar regiões distantes e lá manter a fé judaica, a fé do Deus de Israel. Além disso, Salomão foi próximo de 950, 930 a.C. Além disso, no ano 700, quando os assírios invadiram a região de Canaã e levaram 10 tribos cativas, também aqueles que foram levados cativos levaram a fé judaica. E nos anos 600, quando a Babilônia invadiu Canaã e tomou a tribo de Judá e de Benjamim, aqueles que foram também para a Babilônia, como nós temos a história de Daniel, de seus amigos, Ezequiel, eles levaram aquela fé também para aquela região. Então nós sabemos que esse período do Novo Testamento, muitos israelitas vinham peregrinando de todas as partes do mundo. A fé judaica teve um avivamento, acredite, até por conta de Herodes, porque Herodes, ele reformou o templo que seria de Salomão, depois de Zorobabel, né? Ele reformou o templo de Zorobabel e fez dele o maior edifício daqueles dias, maior do que o templo de Zeus, de Júpiter e de Diana dos Efésios. Era realmente um templo suntuoso. Com isso, a peregrinação aumentou muito para Jerusalém. E os israelitas viam isso como um sinal da vinda do Messias. E esse homem que ele está agora em Israel, ele, pelo jeito, ele não conhece a história de Jesus. Eu tenho dito para vocês que é difícil identificar quanto tempo se passou desde o Pentecoste até esse momento da história. No capítulo 9, que nós vamos estudar a conversão de Saulo, se você pegar as obras sobre cronologia bíblica do Novo Testamento, normalmente se diz que a conversão de Saulo ocorreu 2 anos após a morte de Jesus. Então, nesse período aqui, deve ter entre 1 e 2 anos que Jesus morreu. A perseguição de Saulo está acontecendo. Estevão, nós vimos que ele morreu devido a essa perseguição. Então, a perseguição de Saulo está acontecendo, mas a conversão dele
vai se dar no capítulo 9. Aí a cronologia fala em 2 anos. Então, provavelmente esse eunuco, ele veio na festa do ano seguinte, que era a festa de Páscoa, depois Pentecostes, né? Eram numa dessas duas, junto com o Yom Kippur, que eram as 3 festas que os israelitas deveriam fazer uma peregrinação uma vez por ano de qualquer parte do mundo onde eles estavam. Ok? Então, lembrando, cerca de 1 ano. Ele não conhece a história, tudo o que indica, ele não conhece a história de Jesus. Bom, o versículo 29, Atos 8, 29, e disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. Versículo 30, e correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse, entendes tu o que lês? Bom, eu sempre digo que essa pergunta aqui de Filipe, ela é muito pedagógica, né? Ela é muito didática. Estamos lendo Atos 8:30. Então, Filipe faz a pergunta a ele, entendes tu o que lês? Essa pergunta, ela é muito didática, muito pedagógica. E no mundo antigo nós sabemos que havia a prática de fazer perguntas para poder iniciar um diálogo e até para fazer as pessoas pensarem. Esse era um método entre os gregos, que segundo a história, quem teria iniciado ele seria Sócrates, né? O fazer perguntas é algo próprio do ser humano, mas diz a história que Sócrates, ele, muitas vezes as pessoas vinham fazer uma pergunta a ele, filósofo grego Sócrates, né? E ele retornava com perguntas, e pergunta, para que a pessoa, ela mesmo pensasse e chegasse a uma conclusão, a uma possível resposta para a sua dúvida. Tá ok? Então Filipe faz essa pergunta, entendes tu o que lês? E o versículo 31, o eunuco responde, e ele disse, como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Bom, vamos considerar esse texto de Isaías que ele está lendo, que ele vai dizer agora, né, Isaías 53, esse texto, claro, o Espírito Santo que está dirigindo ele, e esse texto até hoje é um texto que ele gera dúvida entre os israelitas, não? Porque muitos israelitas, os israelitas em geral hoje, eles não acreditam que esse texto está falando do Messias. Acredita que o texto está falando de Israel. Mas quando nós lemos o texto de Isaías, depois nós vamos ler algumas referências, nós vemos que Isaías fala de remissão, né? Esse servo sofredor, ele vai remir os pecados das pessoas. Então a dúvida desse eunuco, podemos dizer que é a dúvida de todos os seguidores do judaísmo até hoje. Quem é tratado em Isaías 53, quem é esse servo sofredor?